Um shalom a todos os irmãos e ouvintes, que é pela bendita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos mais uma vez aqui no Meditando na Palavra. Hoje, irmãos, eu gostaria de tomar uma porção das Escrituras. Ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. As Escrituras nos dizem assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele é um ser onipotente, ele é um ser onipresente e onisciente. São três características de Deus. E esse é o nosso Deus todo-poderoso, irmãos. Nosso Deus que nós cremos. Onipotente significa que tem todo o poder, todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Onipresente significa em todo lugar, irmãos. Ele está em todos os lugares, nada se esconde perante ele, nada fica escondido perante ele, porque ele enxerga tudo e está em todo lugar. E onisciente significa com todo o conhecimento. Não há nada mais inteligente, nada que tenha mais conhecimento do que o nosso Deus, irmãos. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz, Jesus nos diz que ele é assim, ó: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é e o que era e o que há de vir. Aleluias. Irmão, nosso Deus, antes mesmo de nos formar no ventre das nossas mães, antes mesmo da criação do mundo, Deus já tinha nos visto. Deus já tinha nos visto nesses dias, irmãos, que nós hoje seríamos filhos dele, e que é pela tua bendita graça que nós estamos aqui. Um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, onipresente e onisciente, que sabe de todas as coisas. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Deus, por ser toda excelência, todo poderoso, ele já nos predestinou de estarmos aqui hoje servindo ele como filho. Então, Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Deus, ele tem um querer na nossa vida. E não é à toa, irmãos, que nós estamos aqui hoje nessa mensagem. Estamos vivendo a mensagem da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo o poder da ressurreição de Cristo. Estamos vivendo o resultado do Calvário. Irmãos, Deus, por ser todo poderoso, ele viu que hoje nós estaríamos aqui. E na mensagem, Deus é o seu próprio intérprete. O nosso profeta, William Marion Branham, começa dizendo assim, agora, a partir do versículo 9, irmãos. Agora, tudo que somos hoje é a demonstração dos seus atributos em Deus. A princípio, ele nem era Deus. Deus, nós somente o chamarias de o Eterno. Ele não era Deus porque a palavra significa, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração.
e não havia nada para adorá-lo. Assim que ele era o eterno, a principal fonte de toda inteligência. E nesta fonte de toda inteligência não havia átomo, molécula ou nada. Luz, em lugar nenhum. Estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito que era eterno, nunca começou, nunca terminou. Ele estava lá, e nele estavam atributos de ser Deus. Então, seus atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser Salvador, atributos de ser Curador, todos esses atributos estavam nele. E agora ele, estas coisas que têm sido desvendadas desde então, são apenas seus atributos sendo manifestados. O que quero dizer? Atributo eram seus pensamentos. E uma palavra é um pensamento expressado. Então isso estava em seu pensamento. E quando ele disse haja e ouve, haja e ouve. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção aqui. Agora, lembre-se, vocês cristãos eram um pensamento dele antes de haver o mundo. E vocês são a manifestação do pensamento dele, até mesmo antes de haver o mundo. Vocês estavam em Cristo, oh, aleluias, em Deus no princípio. Isso os torna, então, veja vocês, súditos dele. E o negócio todo é Deus, ele próprio, materializando-se, palpável, para que ele pudesse ser tocado, visto e coisas mais. E é isso o que Deus é, a coisa toda. Irmãos, Deus, no seu pensamento, já tinha nos visto, nos pré-ordenado, antes mesmo da fundação do mundo. Deus é eterno, irmão. Deus, nada pode ficar diante desse nosso Deus poderoso. Que cada irmão possa ser ricamente abençoado. Deus abençoe.